Bem-vindo, bem-vinda à segunda aula do Golden Mentor Year. Essa aula maravilhosa. Eu estou muito empolgado por essa aula, porque eu adoro contar como é que é o método Passion and Talents, o assessment do MTOL, qual é a diferença de outras técnicas, métodos que tem por aí. E então vai ser maravilhoso poder compartilhar com você sobre isso, tá bom? Já vi aqui que alguns de vocês, a maioria eu acho aqui, já estava ontem. Muito bem. Deve ter sido bom ontem porque voltaram. Aliás, a maioria dos que estavam ontem no início foram até o final da aula de ontem. Meus parabéns. Isso me deixou muito feliz. Fui dormir contente. Vamos ver hoje se você vai persistir e ir até o final. Sempre eu deixo para o final da aula o melhor, né? Boa noite, Cristina Lima. Botem aí no chat um boa noite para mim. Coloca tua cidade para eu saber aí. Vou ler em voz alta as cidades que estão aqui representando da tua cidade. Ontem tinha muita gente de São Paulo. Profissão, quero saber tua profissão atual, tá? Tua profissão atual. E pode pôr até o que te motiva a estar aqui, qual é o teu objetivo, o teu propósito. O que você quer? Você está buscando uma nova carreira? Está buscando alavancar a tua carreira? Está buscando um norte, clareza para tomar decisões, melhorar a tua autoestima, buscando comunidade? O que é o que você está buscando aqui? Coloca aí no chat que eu vou ler. Daqui a pouco eu começo aqui os slides, né? Vamos ver aqui. Olá, Paulo. A Nayara já me disse, ó, o Paulo está empolgado, já me contactou aqui individualmente. Que bom, Paulo. Seja bem-vindo. Então, Paulo de São Paulo, terapeuta sistêmico. É isso aí. Muito bom, muito bom. Que mais? Vão colocando aí sua cidade, sua profissão. E o que vocês estão buscando aqui no Golden Mentor Year? Porque ontem eu já falei, a promessa aqui é, se você toma a tua decisão estratégica, é fazer um reposicionamento profissional, é fazer esse ano, ó, em 2026, o ano mais saudável, mais próspero, mais feliz, mais realizado, o melhor ano das nossas vidas. Que tal isso? Que tal isso? Ai, Maxuri, não quero pensar grande, senão depois eu me frustro. Não, dessa vez não vai ser assim. Se você confia em mim, pega na minha mão, porque eu vou te ensinar processo e metodologia para ser assim, tá bom? Cristina adora desenvolver pessoas. Que bom, Cristina. Quer entender muito mais sobre mentoria. Você trabalha com o quê? Qual que é a tua profissão? J. Crode, Júlio. Ah, Júlio, de São José dos Campos. Que bom. Janaíri, é Janaíris ou Janaíris? Não sei. Costa, terapeuta integrativa de Mossoró. Ei, Cristina trabalha com treinamentos. Que bom. Vão escrevendo que daqui a pouco eu vou voltar aí para ler o que vocês escreveram, tá bom? Vamos agora. Vou compartilhar. Tá, 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 tá. Aí. Olha, Manila Lorena Riela, que bom te ver, minha querida Lorena, que é minha mentorada individual. Já fizemos todo um ciclo, um processo, entrou na formação, tá já dando sessões de devolutiva, se formando mentora. Ó, tem um potencial incrível, a Lorena, viu? Que bom que você está aqui, Lorena. Que bom que você está aqui. Gente, todo mundo, se puder, coloca a carinha. Deixa o áudio no mudo, mas coloca aí, eu quero te ver. Eu me motivo tanto aqui, né? A gente poder ver a cara da pessoa, ver o olhar dela, a reação a cada coisa que a gente fala, tá bom? Mesmo que você estiver comendo, mastigando, tomando banho, não, tomando banho melhor não. Mas você me entendeu o recado. Bom, vamos lá. Eu sou engraçadinho, tá? É que eu fiz uns cursos de palhaço e aí vem o meu clown à tona. Bom, gente, tá aí. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à aula 2 do Golden Mentoria 2026, o método que transforma vocação em carreira próspera no desenvolvimento humano. E, como comentei ontem na primeira aula,
é carreira e é vida também, porque tudo que você vai descobrir aqui no método vai te servir também para você a nível pessoal, para você com a família, com os amigos, com a equipe de trabalho, com, né, as relações sociais. Então, não é só profissional, tá bom? Esse evento aqui foi criado com intenção, com amor, com método, com estratégia, para que 2026 seja um ano de muitas conquistas reais e não só de boas intenções, tá? Meu nome é Maxuri Mauro Press, caso você está me vendo por primeira vez, e para quem já me conhece também, esse é o meu nome. Mentor estrategista de carreira e vida com propósito. Então, hoje me posiciono como mentor estrategista de carreira e vida com propósito. Já tive outros rótulos, outros posicionamentos que foram construindo o que é hoje esse posicionamento de mentor. Eu criei o método Passion and Talents, que hoje terei o prazer de te apresentar, o Emitol, esse software também. Aí está meu site maxuri.com, tem o talentoscompropósito.com, leva para o mesmo site. Então, ontem eu te mostrei o quê? Fazendo aqui um remember de ontem. Uma recapitulação. Profissionais excelentes continuam travados e não é por falta de vocação, nem de espiritualidade, nem de sensibilidade, mas porque atuam sem um método validado. Né? Estava conversando hoje com a Nayara até sobre isso daí. Às vezes tem formações que a gente faz na faculdade, eu fiz medicina, tal, tem formações de pós, de especialização, e que a gente aprende um monte de métodos, um monte de conhecimento, depois não sabe nem por onde começar, uma miscelânea, a gente vai improvisando. Não. Para ter resultados excelentes, tem que ter um método, tá? Que pode estar enriquecido de várias técnicas, mas é um método com um passo a passo que você adapta de acordo ao nicho de mercado, mas é uma metodologia que você se identifica, que tem a ver, que vibra contigo, com teu público-alvo e que dá um resultado já comprovado, tá? Agora, hoje eu vou te mostrar o que muda quando existe o método. Hoje eu vou te mostrar o método, tá? O mercado do desenvolvimento humano mudou. Muito tempo bastava escutar, acolher, ter boa intenção, mas hoje isso não sustenta mais uma carreira. Então, essa lacuna real que ontem comentei. Ó, o Júlio aí. Bem, Júlio, abriu aí o vídeo, muito bem. Bom te ver. Estela, você tem que baixar tua câmera para eu te ver. Estou vendo o teto. A maioria dos profissionais apenas atende pessoas. Obrigado, Maria Estela. Apenas atende. Uma minoria que orienta decisões de carreira e vida com método, clareza e previsibilidade. Então, tem muito mercado para você como um mentor. Muito mercado, tá? Outros mercados, terapia, terapeuta, tem bastante já, bastante. Você tem que se diferenciar muito para poder se destacar no mercado de terapeutas. Coaches, consultores, muito. E coaching já é uma palavra até que causa uma rejeição em muita gente, muitas empresas. É maravilhoso, mas foi denegrido, né? Mal usado. E assim por diante. Líder, quantos líderes tem no mundo? Agora, mentores mesmo, mentores e mentoras, ainda é pouquinho. É uma minoria realmente com método, clareza e previsibilidade. Tem um grande mercado para nós, tá? E essa é a oportunidade real que eu quero compartilhar com você. Não quero só eu aproveitar como mentor. Sim, fazem anos que eu estou aí nesse mercado de mentoria com ótimos resultados e faturando 25, 30, 40 mil por mês com poucos clientes. Mentoria high ticket. Às vezes 50 mil por mês. Se eu dou umas palestras, pode chegar a 100 mil por mês. Eu quero te ensinar isso. Você quer aprender? Quer aprender mentoria high ticket de carreira, do método Passion and Talents? Tá? Você pode também fazer outras estratégias, fazer lá o ticket, fazer filantropia, você vai adaptar como você quiser. Bom, então aqui não é sobre ser melhor. Ah, eu quero ser um melhor terapeuta, um melhor coach, um melhor consultor, um melhor orientador, um melhor RH, um melhor líder. Legal, legal ser melhor, mas aqui hoje nós não estamos falando só de melhorar isso. Nós estamos falando não só de atender mais pessoas, tem gente uma dúvida muito comum que eu vejo aqui no pessoal que me chega, ai, como é que eu capto clientes? Como é que eu mantenho clientes?
né? E isso faz parte do que eu ensino. Eu não ensino só o método para aplicar, mas também como que você faz teu marketing, tuas vendas, teu pós-venda, toda a jornada do cliente desenhada, tá? Tu gerir teu negócio, tá bom? Então, aqui hoje nós queremos falar sobre ocupar um lugar de mentor, de mentora de vida e carreira com propósito. Você pode se focar só mais na parte profissional, pode utilizar isso para ajudar relações familiares, sistêmicas, pode ajudar com esse método para ajudar em escolas, tá? Depois eu vou mostrar um depoimento de uma mulher que ela fez, vou deixar aí o mistério o nome dela, mas ela fez a minha formação, depois eu vou mostrar o depoimento dela, e ela aplicou em ensino médio, em escolas, em programas de ensino médio. Que maravilha, o que ela fez no Rio de Janeiro, tá? Depois você vai saber. Então, escreve aí no chat. Se você está vendo essa oportunidade, escreve aí. Eu vejo a oportunidade, que nem o Avatar. Eu vejo. I see you. Eu vejo a oportunidade. Escreve aí no chat, tá bom, gente? É isso aí. Daqui a pouco eu vou ver aí o que vocês estão escrevendo no chat. Muito bem. Aqui. Aí. Ó, a bússola dos talentos. Hoje eu vou te mostrar essa bússola que tem as tipologias que eu criei, tá? Daqui a pouco. Mas já te mostro aí visualmente a bússola dos talentos do método Passion and Talent. Mecanismo único de mentoria de carreira não começa na conversa. Ontem eu falei, estou retomando, começa no diagnóstico. Só que hoje eu vou te mostrar como fazer o diagnóstico com o Emitol, mapeamento de talentos online, Emitol, ok? Então, é mais que boa intenção, vai dar um direcionamento, e assim que nasceu um método estruturado, o método Passion and Talents. Como ir da vocação para a direção e para uma carreira e vida com prosperidade e propósito. Você sabia que o Conselho Federal de Psicologia documentou que mais de 90% dos testes vocacionais que psicólogo costumava usar estão obsoletos. Foram criados para um mundo que já não existe. Um mundo que você tinha aí 30, 40 opções de carreira profissional. Hoje você tem milhares. Hoje estão sendo criadas a cada ano novas profissões, carreiras, especializações, cargos, funções e vários outros desaparecendo, certo? Ou sendo substituídos por IA, por robô. E isso vai ser cada vez mais, tá? Então, não é que vai ficar todo mundo sem emprego. Segundo Elon Musk, a gente não vai precisar mais se preocupar em trabalhar por dinheiro, porque os robôs vão resolver a abundância da humanidade e todo mundo vai poder trabalhar por prazer, por se doar, por servir, por colaborar, para se desenvolver, para sua criatividade, para inovar. Olha que maravilha esse futuro, será? Tomara que sim, né? É bom, como me diz meu mentor Raiz, é bom se preparar para o pior e se preparar para o melhor. Porque vai que o melhor acontece e a gente não está preparado. Não vai desfrutar, porque estava esperando o pior. E vai que o pior acontece e a gente está se preparado só para o melhor. Como é que vai ser resiliente? Então, tem que se preparar para ambos os cenários, tá bom? Então, quando eu criei o Emitol, eu criei para detectar as vocações do mundo atual, ok? Mesmo das gerações mais antigas, X, né? Não só Y e Z. Bom, agora tem até geração A. Já começou o alfabeto de novo, deu a volta. Agora, não é só a vocação, porque não é questão assim, ah, qual é a minha vocação? É de médico? Então eu vou fazer medicina. Esse mindset está ultrapassado, não é isso daí mais. Inclusive, uma das maiores inovações em faculdades que está tendo no mundo, e tem uma no Brasil que está fazendo, ou duas, que é você constrói tua carreira universitária. Você não escolhe entre engenharia, direito, odontologia, físio, etc. Não. Você escolhe as matérias de estudo, que pode ser de áreas humanas, exatas, etc. Você escolhe aquelas matérias que compõem a carreira que você quer fazer para você. Olha que inovador isso. Uma faculdade personalizada. Esse é o mundo do futuro, a personalização. Não é só a personalização do sapato, da camisa, do boné.
é personalização de desenvolvimento, de formação profissional, tá? Então, você tem que ser um mentor, uma mentora dessas tendências de inovação que já estão acontecendo. Você tem que ter a visão de mundo de hoje para preparar as pessoas para o mundo de hoje. E você também se preparar para o mundo de hoje e dos próximos anos. E não ficar indo para o mercado, é que as pessoas não me valorizam, as pessoas não querem comprar de mim, porque você está obsoleto. Você está com a mentalidade e o posicionamento que era de um mundo antigo que já não tem, tá? Vocação, direção e aí sim a carreira e vida com prosperidade e propósito. Aplicado, refinado e validado há mais de 20 anos. Mais de 20 anos esse método. Só que eu tive que ir cada ano atualizando, certo? Atualizando. Olha, em 2016 em 2009, eu formei as primeiras turmas de multiplicadores do meu método. Naquela época se chamavam coaches de talentos com propósito e analistas do Emitol. Em 2016, com marketing digital, eu criei como curso online uma formação, consultores e coaches de talentos com propósito, analistas Emitol. Boa parte dessas formações eu tive que jogar no lixo. A formação que eu dou agora e que eu chamo de mentores, uma boa parte é tudo novo, porque o mundo mudou muito, tá? Tem certos fundamentos que não mudaram, que não mudaram em séculos. Tem coisas, respeito é respeito, talento é talento, debilidade é debilidade, entendeu? Paixão é paixão. Tem certas coisas, comunicação é comunicação, criatividade, tem certas coisas que não mudaram já há milhares de anos. Mas a forma que se apresentam, a forma que são usadas, a forma que se desenvolve mudou. E tem coisas novas também. Então, tem que sempre Kaizen, melhoramento contínuo, mas não é só melhoramento. Kaizen é melhoramento, melhoria contínua. Inovação é mais que melhorar, tá? Mais que melhorar um produto, um serviço, inovar, você vem com algo novo que não tinha. Não tinha, pelo menos na tua cidade ou para o teu público-alvo, tá? Para o teu nicho. Agora, disrupção vai mais além. É visionário. Você está vindo com algo. Você imagina, há 25 anos, 22 anos que eu criei o método. E naquela época era super visionário. Eu diria para você que agora tem muito mais gente entendendo, tem muito mais gente agora falando de talento, de propósito, de missão, sentido, felicidade no trabalho, do que há 20 e poucos anos atrás. Há 20 e poucos anos atrás o foco era quem paga melhor, eu vou. Onde tem melhor oportunidade, eu vou. Ah, se der para ser feliz no trabalho, tá bem, mas se não der. Ah, o propósito é comprar uma casa nova, é viajar para a Europa. Não ia além disso daí. Poucos iam além disso, tá? Mas agora, se você olha as novas gerações, elas não querem nem saber de escola, porque a maioria das escolas estão obsoletas. Elas não querem saber de faculdades. Eu estava vendo aí das faculdades de medicina, notas baixíssimas, pouca gente indo lá estudar medicina, porque o pessoal não quer saber da educação tradicional, empresa tradicional. Por isso, claro, os empresários, empresárias, líderes, executivos dizem: esse pessoal mais jovem não para no emprego, eles querem estilo de vida. Claro, eles olham o mundo e falam: essa geração anterior, as gerações anteriores, destruíram a natureza. E criaram uma sociedade escrava, que trabalha como escravo, que tem burnout, que tem depressão. Eu não acredito nesse modelo, certo? Claro que essas gerações mais novas têm seus defeitos, por assim dizer, né? Nasceram na era da internet, celular na mão, tudo é rápido, tudo é imediato, pouco esforço, então não querem se esforçar muito, querem tudo mais online, etc. Tem seus desafios, todas as gerações. Agora, eu estou com 57 anos. Normalmente aqui chega para mim gente de 40, 50, 60, 70 anos. Às vezes chega alguém de 20 anos, de 30 anos, mas é menos.
Por quê? Porque como eu sou um cara para frente, né, na faculdade, eu era o único na faculdade, na minha classe de 100 alunos de medicina, que buscava as coisas que eu buscava, tá? Todo mundo me via assim meio peixe fora d'água. Porque o pessoal que queria festa, drogas, passar de ano, receber o diploma e ganhar dinheiro. Esse era o foco. E eu era o cara que buscava a verdade por trás das coisas. Questionava, buscava, queria entender, queria ir além, importunava meus professores de perguntas. Era meio chato. Só que era alegre, amoroso, então as pessoas me perdoavam. Vamos lá. O jeito errado que o mercado ensinou. O que que o mercado te ensinou? Ir fazendo cursos soltos, aprendendo um monte de ferramenta isolada, tendo conversas inspiradoras, mas sem continuidade com teus clientes, usando tua intuição, mas sem muito critério. Você até ajuda, mas não sustenta resultado. A maior parte dos terapeutas, dos coaches, dos orientadores profissionais, dos consultores, dos líderes, dos RH, a maior parte é medíocre, é na média. Não traz resultado extraordinário. Tá? No mundo das empresas, se você estudar Jim Collins, foi discípulo aí do Peter Drucker, o pai da administração moderna. Foi um grande visionário que eu admiro. E Jim Collins, ele fez uma pesquisa das melhores empresas do mundo, aquelas que conseguem se sustentar no sucesso. Não é só uma estrela cadente que fez 5 minutos de sucesso e cadê? Quebrou. Não, duram anos e anos se adaptando e tendo sucesso. E ele escreveu um livro chamado Feitas para Durar. Já leu esse livro? Feitas para Durar. E lá ele diz o que ele viu em comum nessas empresas que se mantêm no sucesso. Passa anos e elas estão ali, brilhando. E uma das coisas que ele fala é que essas empresas não ligam muito para currículo. Elas detectam talentos e paixões. Elas não ligam muito para encaixar a pessoa num cargo, numa função, e quando quer promover, vira líder. Não. Elas olham a individualidade e vão criando cargos e funções que aproveitem os talentos e paixões e fortalezas dessas pessoas a favor da missão da organização. São organizações que são movidas por propósito, dinheiro é consequência. Em vez de luta de egos, ambiente colaborativo, etc, etc. Valorizam caráter, valores, muito mais do que ser bom tecnologicamente, tecnicamente. É maravilhoso esse livro, tá? E no nível individual, pessoa física, é a mesma coisa, não muda. Porque organizações são organizações de pessoas, é a mesma coisa. Só fica mais complexo. Por isso que uma pessoa física, se ela não consegue se autogestionar, autoliderar em tudo isso que eu estou falando, como líder de outros, não vai conseguir. Como líder de uma organização, não vai conseguir. Fica mais complexo. Entende? E como diz Frederic Laloux no livro Reinventando as Organizações, uma organização de pessoas e até uma família é uma organização. Uma equipe de amigos é uma organização se tem um objetivo em comum, um projeto filantrópico é uma organização, um projeto religioso pode ser uma organização ou espiritual. Quando se organizam pessoas para um objetivo em comum, elas vão até onde é o nível de evolução de quem lidera essa organização. Sabia disso? Se tiver uma pessoa trabalhando na equipe que tem mais evolução do que quem lidera, não importa. A organização só vai ir até onde está o nível de evolução do líder, da líder da organização. Entende? Por isso, a responsabilidade de liderar pessoas.
Qual que é a verdade incômoda, inconveniente? O problema nunca foi você, o problema sempre foi esse modelo que a sociedade te ensinou e que está tão enraizado na tua mente que você acha que é você que pensa assim. Sinto lhe dizer, você foi programado, fizeram lavagem cerebral. Desde que você era criancinha, na escola, nos meios de comunicação, na TV, os modelos que teus pais te apresentavam, eles também foram pré-programados e seguiam. Isso vem há muitas gerações, há muitas gerações. Se desconectou do essencial, tá? Quando o modelo muda, tudo muda. Então, mesmo que você tenha a idade que tiver, tá aqui é teu momento. Não pense, sou muito velho para isso. Pense, estou no momento certo. Que bom que estou aqui com o Maxuri para mudar, fazer atualização de software aqui dentro. Tudo bem? Se é isso que você quer, coloca no chat aí. Quero como chama? Upgrade? Quero upgrade. Bom, qual que é a lógica do método Passion and Talents? Tem três etapas claras. Primeiro, diagnóstico profundo. Segundo, planejamento estratégico. E terceiro, execução acompanhada. Ontem eu comentei disso. Hoje eu vou te mostrar como é que é cada um desses. O que transforma atendimento e mentoria com resultado real são essas três etapas. Diagnóstico profundo, não superficial. Como a maioria dos testes, assessments, diagnósticos, superficial. É fácil você fazer uma ressonância magnética, um raio-x, um ultrassom, uma tomografia computadorizada, um exame de sangue, é o objetivo, né? Mas e da parte emocional, mental e espiritual? Como é que você faz isso? Cadê as ferramentas mensuráveis, com indicadores mensuráveis? Isso que eu criei, tá? E planejamento e execução. Vamos lá. Vamos começar na etapa do diagnóstico, gente. Sem diagnóstico não tem direção. O que que nós temos que diagnosticar? Agora vamos entrar no detalhe. Mergulha comigo. O que que tem que diagnosticar? Número um, identidade. Como assim, Maxuri? Sabe aquela perguntinha, quem sou eu? As pessoas, quando vão para uma mentoria de carreira, ou uma consultoria, uma orientação de carreira, uma análise comportamental, elas estão focadas no ser ou no fazer? No fazer, né? Tá, o que que eu faço? Para que direção eu sigo? No que eu me especializo? Que tipo de transição de carreira eu faço? Como é que eu consigo promoção? Como é que eu abro meu negócio? Estão focadas no fazer, mas sem uma visão clara de quem elas são, no ser, na essência, na identidade, além do seu ego. Ontem eu falei do self. Todo esse resto vai ser superficial. As ações vão ser mais do mesmo. Porque sem referência interna, você vai imitar os outros. Você vai ficar olhando na internet, olhando os outros para ver, ah, aquilo me parece legal, vou imitar. Olha, esse daqui parece que tem sucesso, né? Lá nas redes sociais parece que todo mundo é feliz, saudável, próspero. Você vai ver depois a verdade na vida da pessoa, tudo filtro. Ou IA, né? Desinformação. Vai ver a vida da pessoa, tá? É, então, identidade é descobrir quem você é. E isso precisa de uma busca profunda, tá? Porque você vai passando por que você não é. Você não é teu corpo. Você não é tuas emoções. Você tem um corpo, você tem emoções. Você não é teus pensamentos. Você tem pensamentos. Você não é tuas crenças. Você tem crenças. Tanto é que você pode mudar de crença, mudar de pensamento, mudar de emoção. Mudar de corpo. A biologia mostra que cada 7 anos, 99% das nossas células já são outras. Você sabia disso? Cada 7 anos, só neurônios se mantêm.
Se a gente não mata eles com álcool, com droga, com outras coisas, o neurônio se mantém, pode durar 70 anos, 100 anos. As outras células, o sangue, cada 3 meses, 90 dias, é outras células, outro sangue. Sabia disso? Então, essas coisas você não é. Quem você é por trás disso tudo? Porque é na descoberta do teu ser e do que expressa esse teu ser, ou seja, que situações que você se sente autêntico, que você não está aparentando, que você está expressando tua essência. Uma criança é muito essencial, sobretudo antes dos 3 anos, porque o ego se forma depois dos 3 anos, começa a se formar. Aos 7 anos já está formadinho esse ego, vai mudar pouco pro resto da vida, o padrão. Precisa de muita terapia e treinamento e mentoria para mudar um padrão de ego. Entende? Se você pega uma criança antes dos 3 anos, ela é muito autêntica, totalmente autêntica. Tanto quanto um animal. O animal não tem ego. Árvore não tem ego, montanha não tem ego, rio não tem ego, mar não tem ego. Eles são como são. Se você chegar no mar e falar, tá muito gelado, não gosto de você, te detesto, ele vai seguir gelado. Ah, eu tô com medo de me afogar aqui no mar. Fica mais rasinho? Fica não. Tá me entendendo? A natureza é autêntica. Cada ser tem sua identidade e não fica mudando, porque é como é. Vai evoluindo na expressão desse ser. Mas o que a sociedade diz? Você tem que ser alguém na vida. Quando você crescer, você não é ninguém. Uma criança é uma tábua rasa, não é isso? Nós vamos te ensinar quem você tem que ser, aqui na nossa família, aqui nesse país, aqui nessa religião. E vai moldando. Matrix. Aí o filme da Matrix. Vai programando e a gente se perde. Chega um momento que vem a crise dos 30, crise dos 40, você já não sabe quem é você. Está desconectado do teu ser. E ainda que você esteja com família e filhos, vão perceber o vazio de alma que você tem. Ainda que você tenha um trabalho e ganhe dinheiro, dá para perceber. Quem está ali não tem. É uma máquina, um zumbi, uma coisa mediana, uma coisa meio rascunho, meio sombra. Se você não for capaz de ver a tua realidade, você não vai transformá-la, tá? Se você acha que está tudo muito bem, está tudo maravilhoso, talvez o que tenha que te despertar é um acidente. Espero que não. Comigo, um acidente quase fatal de carro há 30 anos atrás me remexeu que eu, opa, tive que mudar o que eu não estava resistente a mudar, né? Então, se não é pelo amor, é pela dor. E eu tive muitos do mestre vida, da mestra vida, que com amor desperta da fantasia, do sonho, da ingenuidade para a realidade. E a realidade, eu vou te contar, ela tem uma coisa, um lado lindíssimo, que tá aí, ó, talentos, paixões. Se você for capaz, se você souber como identificar os teus talentos e dons, e identificar em cada pessoa que te rodeia e que você encontra a cada dia que talentos e dons tem, você está olhando uma das riquezas mais maravilhosas do mundo, joias. É como você admirar um diamante, uma esmeralda, um rubi, uma ametista, um topázio e assim por diante. Só que a maioria é pedra bruta. Ainda não está lapidada, não está polida e está mesclada com terra, mesclada com cinzas, mesclada com pedra comum. Às vezes não dá nem para ver que tem ali a joia, entende? Esse é um trabalho de ourives, de cristais, de pedras preciosas.
Os talentos e dons, ó, presta bem atenção. Os talentos e dons são expressões do ser. Os talentos e dons são expressões naturais do ser. Por isso que pode passar a vida inteira. Você pode não usar o seu talento, o seu dom. Não vai perder. Vai estar sempre aí. Porque é parte de quem você é. É diferente de uma habilidade que você aprende, que é uma competência, né? Eu fiz medicina, me formei há 34 anos. Tem várias coisas, quase tudo que eu aprendi lá, esqueci, porque eu não pratico no dia a dia há muitos anos. De vez em quando eu dou uma consulta de homeopatia, ou uma terapia de regressão consciente. A maior parte do que eu aprendi se perdeu, tá? Porque isso é competência adquirida para fazer algo, é ferramenta. Agora, o meu talento da alegria, eu tenho desde criança. O talento da comunicação e de ensinar, eu tenho desde criança. O talento da busca mística, eu tenho desde criança. Porque são expressões de quem somos. E às vezes, dependendo da família, do contexto social, aquilo pode ser visto como inconveniente, como mal, ruim, errado, inadequado, pode ser reprimido, sabe? Então, muitas vezes a gente precisa fazer todo um trabalho terapêutico para resgatar um talento, um dom, que é a expressão autêntica de quem somos e que era lá atrás. Agora, às vezes um talento, um dom, não desperta na infância, desperta aos 50 anos de idade. O pianista Rubinstein, aos 50 anos, descobriu seu talento de piano. Manet, o pintor, descobriu aos 50 e poucos anos seu talento para pintar, tá bom? Então, não é questão de idade, mas todo mundo tem. Você pode se perguntar, mas será que eu sou destalentado? Tem gente que já chegou para mim assim, Max, eu acho que eu não tenho talento. E aí eu faço investigação e tenho e mostro, tenho e mostro. Tá aqui tem talento, como que não tem? Você que não vê ou não valoriza. Porque muitas vezes a gente não valoriza porque é tão natural. Tá sempre aí. E a gente acha que todo mundo é assim, que é normal. E não é. Os campos que mais a gente pode crescer e contribuir são os dos nossos talentos e dons. Isso vem do livro Descubra Seus Pontos Fortes, de Marcus Buckingham, do Instituto Gallup. Depois de investigar durante 40 anos 2 milhões de pessoas em mais de 100 países, descobriram que quase 90% dos profissionais estão insatisfeitos, frustrados e não usam, na maior parte do seu tempo de trabalho, os seus principais talentos da melhor forma que podem usar. Não usam. Olha que desperdício! Tipo, 85% de cada 10 pessoas, 8,5 no mundo, inclusive primeiro mundo, não só aqui no terceiro mundo, latino-americano, quando é perguntado, você faz na maior parte do teu tempo de trabalho aquilo que você mais ama e que melhor faz naturalmente, porque isso é o talento, o que mais ama fazer e o que melhor faz naturalmente, e quase 9 em cada 10 disseram não. E isso vem do quê? De uma desconexão com quem são, ok? O que é diagnóstico? Talentos. Identidade, talentos, paixões. O que é paixão? Quando eu falo de paixão, talentos também é paixão. Que você ama fazer e tem facilidade para se destacar, naturalmente, para aprender, para se destacar. Mas tem outros tipos de paixões. Por exemplo, que assuntos, temas, matérias você tem paixão de saber, de se informar, de estudar, de pensar sobre isso, de ver filmes sobre isso, ler livros sobre isso.
de conversar sobre isso, de querer falar sobre isso, escutar sobre isso? Quais são os assuntos que você tem paixão? Então, estamos falando capacidades, talentos. Tem gente que confunde com atividade. Por exemplo, talento para o futebol. Isso é uma atividade. Talento para cirurgia. Talento para programar computador. São mais atividades do que talentos, tá? O talento é a capacidade. Então, tem gente, por exemplo, que está lá programando como computador, mas o seu talento é ver padrões. Tem outro que também programa computador, mas o seu talento é raciocínio lógico. Tem outro que o seu talento é estratégia. Tem outro que o seu talento é criatividade. E todos são programadores e gostam de programar. Tá me entendendo? Os talentos são as capacidades. As paixões, aí a gente vê além das capacidades, as atividades, os assuntos, os lugares, as ferramentas, o tipo de problema que você tem paixão de resolver. Às vezes você resolve sem ganhar dinheiro nenhum, porque você tem paixão de resolver esse tipo de problema. Bom, tem gente que quer resolver, resolve o problema nos outros, mas não resolve o mesmo problema em si, né? Espeto de pau. Resolver paixão em quê? Tipos de pessoas. Ah, eu quero ajudar todo mundo. Mas você vai observar, se você investigar, que tipo de perfil de gente você mais ama ajudar. Não é qualquer um. Que tipo de perfil que você mais atrai, que você mais tem facilidade de ajudar. Tá me entendendo? Até os teus talentos, não basta saber qual é teu talento. Por exemplo, talento para comunicar. Para comunicar como? Onde? O quê? A quem? Quanto? Imagina, talento para comunicar. Você tem que ter experiência suficiente em comunicar para você identificar que tipo de comunicação e todas as circunstâncias onde teu desempenho é alto. Lembra daquele desenho Ratatouille, do ratinho, que tinha talento para cozinhar? Não sei se você viu o desenho. Tem um momento lá do desenho que o pai do ratinho põe ele para cheirar queijo para ver se tem veneno ou não, para os ratos não comerem com veneno. Então ele estava assim com cara de tédio, iam trazendo os queijos, ele sem veneno, com veneno, com veneno, sem veneno. Chegou uma hora ele falou: Mas pai, não é assim que eu quero usar meu talento. Eu quero cozinhar. Só para te trazer essa ilustração, tem muita gente que até sabe qual é seu talento, mas está usando de forma errada. Por isso que o resultado não vem. Bom, eu vou seguir, gente, porque em uma hora e meia de aula, não dá para te ensinar o que eu ensino em um ano de formação de mentores, tá? Tô te passando alguma coisa aqui para você ir mais profundo do que a gente ontem foi. Competências, valores. Você acha que é fácil? Quais são teus valores? Você acha que é fácil? Tá. Quanta gente que eu nas mentorias nesses anos perguntei, quais são teus valores? Pá. Depois a gente vai checar e os valores são outros. Aquilo é só palavra bonitinha, que escutou muitas vezes, é aparência. Valores é o que você pratica. Valores significa aquilo que você mais valoriza. E você valoriza tanto, por exemplo, tem gente que tem um valor família. Se chega uma oportunidade de trabalho, de dinheiro, mas tem que sacrificar a área da vida família, essa pessoa diz não. Porque para ela, esse é um valor real. Tem gente que diz honestidade.
Mas se surge aquela oportunidade que não é tão honesta, a pessoa se justifica. Não tinha esse valor. É preciso um autoconhecimento muito profundo para você saber com certeza quais são os teus valores. Você pode ter valores que você almeja ter, ainda não tem. Almeja algum dia, vai conquistar esse valor e transformá-lo numa virtude. Mas você tem que saber quais são os teus principais valores reais para nortear tuas decisões. E saber como tomar decisões baseadas nos teus valores. Porque quando entra em conflito, por exemplo, eu ontem estava conversando com uma mulher, numa sessão, e ela está em conflito. Por quê? Porque ela trabalha como empregada, como CLT, e um valor muito importante para ela é liberdade. E ali ela tem um chefe que não dá liberdade para ela. Ela tem uma empresa, um sistema que não dão liberdade. Ela tem um valor segurança, estabilidade, mas não é tão forte quanto liberdade. Por isso ela não está bem. Ela quer empreender, porque empreender vai dar liberdade, mas ela tem medo. E se não tiver estabilidade, que é outro valor, não é tão forte, mas ela tem outro valor, segurança e estabilidade. E aí? Como é que faz? Como é que ela concilia liberdade com estabilidade? Tem como? Tem. E esse é o trabalho meu como mentor dela. Me entende? Se você não souber gerir os teus valores, gestão por valores, como é que você vai ensinar isso para os teus clientes? Vai ser teoria, você não pratica. Primeiro, põe a máscara em você, não é isso que ensina nos aviões? Você tem que ser exemplo. Ser mentor é uma forma de ser líder, de influenciar outras pessoas. E você tem que ser um exemplo congruente. E saber por experiência, tá? Se eu te falo de coragem, é porque um monte de vezes eu senti medo e fui com medo mesmo, tá? Morei em várias cidades, em vários países nesses anos. Comecei negócios novos várias vezes, negócios que não deram certo, negócios que me deixaram em dívida, negócios que deram certo, que eu fiquei muito próspero. Experiência, sabedoria que vem da experiência, dos erros e dos acertos. Não adianta só a experiência dos erros, nem só a experiência dos acertos. Você precisa das duas, porque aí não tem mais medo de errar e não tem mais medo de acertar. Como é que se supera o medo? Enfrentando, mas não no improviso, com método, com mentoria. Vamos lá. Outro diagnóstico: quais são as debilidades que sabotam a identidade, os talentos, as paixões, as competências, os valores? Quais são os sabotadores disso tudo? Hoje uma pessoa me falou, Maksui, me ajuda. Meu sabotador é o medo. E eu disse para ela, esse medo, porque imagina só, ela trabalhou 20 anos como gerente de empresas grandes e médias. 20 anos. Decidiu fazer psicologia e trabalhar como consultora organizacional. Terminou agora a psicologia. Está na hora, então, de ser consultora organizacional. E ela está com medo. Eu falei, tá bom. Esse medo está te paralisando? Ela respondeu, não. Esse medo, você está se escondendo? Não. Está fugindo? Não. Está agredindo aos outros ou a si? Não. Está te deixando tão ansiosa que você não consegue pensar direito nem fazer? Não. Então, o medo não é sabotador, minha querida. O medo não é o problema. Esse medo é teu aliado que te deixa atenta, cautelosa. É porque eu tenho dois filhos. Por isso, você tem dois filhos pequenos, não se lança como antes, se arriscando e errando e tá tudo bem. Ela falou: não, eu preciso de boa chance de sucesso. Eu falei, claro, isso é maturidade, é cautela. O sabotador é outro. Eu falei, então qual é meu sabotador? Eu disse. Falta clareza para tomar decisões estratégicas. E aí
ajudei ela, orientei. Isso faz um mentor. Se eu fosse uma pessoa rasa, superficial, eu iria falar, eu ia acreditar nela. Ah, tá, é o medo? E eu ia aplicar alguma técnica contra o medo. Entende? Se você não tem um diagnóstico profundo, que nem a pessoa está vendo, como é que você vai orientar ela? Faz sentido? Tô adorando ver as carinhas de vocês aqui. Oi, Tereza. Ah, mas só alguns que estão. Põe o vídeo aí, gente, para eu ver as carinhas de vocês, as reações de vocês. Então tá. Se você diagnostica tudo isso que eu te falei até agora, vai ser muito mais fácil diagnosticar a missão, a declaração de missão, de propósito e de visão. Missão, o que você faz no mundo? Para quem? Como? Algo muito específico e concreto, tá? Não é ajudar o mundo. Não. Como você faz isso? Com teus talentos, paixões, competências, valores, identidade. Como você faz isso? A quem? Qual é teu nicho, etc. Missão. Propósito. Qual é o benefício final do teu cliente e do mundo com a tua missão? É o para quê, o porquê. Visão. Tua visão do melhor futuro, da tua missão realizada, tá? Vamos lá, porque senão a gente fica aqui muito tempo. Então, se o diagnóstico está bem feito, aí o planejamento vai estar bem feito. Se o diagnóstico está mal feito ou não está feito, não adianta ir planejar. Planejar é, tá, agora qual é o plano estratégico para realizar essa missão, esse propósito e essa visão de futuro, esse sonho? Qual é o planejamento estratégico para usar os meus talentos, desenvolver meus talentos, aproveitar ao máximo meus talentos, minhas paixões, desenvolver minhas competências, aproveitá-las, desenvolver novas competências, neutralizar os sabotadores, alinhar com os valores. Qual é o planejamento para isso? Como eu vou fazer isso? Já sei o que, já sei o porquê, já sei o, mas como no dia a dia eu vou fazer isso? O planejamento tem dois tipos de planejamento. Eu já vou mostrar mais adiante. Mas você vai entender aonde está agora, ponto A, para onde vai, ponto B, futuro desejado, como vai, que caminho você vai. Você vai de bicicleta, você vai de avião, você vai caminhando, você vai de carona, você vai por esse caminho, por aquele caminho. Como que você vai? Você vai acompanhado, você vai sozinho? Qual a estratégia? Qual é o plano A, o plano B, o plano C? Um plano de carreira, um plano de vida, um plano de negócios que tem que ser periodicamente revisitado e ajustado, porque tudo muda muito rápido. Então, esse planejamento é visão longo prazo e planejamento curto prazo. Anota isso que eu estou falando: visão longo prazo, planejamento curto prazo. Etapa 3, que é a execução desse plano. Se foi feito um bom diagnóstico, um bom planejamento, a execução vai ser fácil. E vai ser assertivo para dar o resultado desejado. Senão, fica aí trabalhando, 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 trabalhando e não vem o resultado, e trabalha, e trabalha, e trabalha e não vem o resultado. Tem algo errado no diagnóstico e no planejamento. Então, a execução é a clareza com ação, porque sem ação não gera transformação. Então, aqui precisa de foco. Quanta gente com TDAH hoje, hein? Existe TDAH, doença mesmo, interna, até genética, mas tem muito TDAH que vem da alimentação. Eu não vou entrar nisso. Isso é um tema de medicina integrativa. Tem muito TDAH que vem pelo estímulo das redes sociais.
Tem muito TDAH que vem porque não tem um foco, não tem diagnóstico, planejamento e foco, então fica com TDAH. Com diagnóstico de TDAH. Tem gente multitalentosa que fica assim também. Então, a mentoria tem que também levar a foco. Qual é o foco do ano 2026? Qual é o foco do trimestre até março? Qual é o foco de janeiro? Qual é o foco desta semana? Qual é o foco deste dia? Tudo alinhado. Então, dia a dia você tem teu destino nas tuas mãos. Porque você sabe que se você foca na prioridade do dia, e a cada dia, você vai chegar na meta da semana. E se a cada semana você chega na meta, você vai chegar no objetivo do mês, no objetivo do trimestre, no objetivo do ano, na missão e no propósito, e na visão, no sonho. Me entende? Mas se no dia a dia você não tem foco, você já tem um diagnóstico, tem planejamento, e no dia a dia você fica dispersando tua energia, fica se distraindo, fica querendo fazer um monte de coisa, atira flecha para tudo quanto é lugar, não tem disciplina, é inconstante. Por isso eu encho o saco dos meus mentorados e mentoradas, porque a cada semana, né, Manilai? A cada semana tem a sessão e sabem que a primeira coisa, o que que é a primeira coisa que eu pergunto na sessão? Como foi nas tarefas da semana? Uma, duas ou três tarefas, em geral. As prioridades do que a gente está trabalhando. Fez ou não fez? Como foi? Se sabotou? Teve foco? Que resultado fez? Teve. Acompanhamento. Mas não só eu cobro, tá? Eu motivo, eu dou feedback, eu estou junto com a pessoa, acolho, mas quando precisa eu confronto. Isso faz um mentor. Um acompanhamento personalizado, de perto. Maxuri, quando você forma aí mentores, mentoras, você também faz acompanhamento personalizado? Faço. Dá trabalho. Seria mais fácil fazer o que eu fiz em 2016. Tá aqui o curso online, comprem e assistam às aulas, se virem. Seria mais fácil contratar alguém, se tiver dúvida, pergunta para essa pessoa. Não, porque é minha missão, não é só como eu ganho dinheiro, é minha missão de vida. E eu quero, quando chegar o momento de morrer e deixar esse corpício para a Mãe Terra, eu quero estar em paz com a minha consciência. Porque quando eu quase morri ali no acidente há 30 anos atrás, se eu tivesse morrido lá, seria muito frustrado, sem minha missão realizada. Uma boa parte eu já realizei, já estou mais em paz, mas ainda falta algo muito importante: formar mentores e mentoras, muitos que vão expandir isso pelo mundo. Entendeu? Você está aqui porque eu chamei, é um chamado, mas não é só eu que chamei, teu coração chamou. Teu inconsciente chamou. Ou pode ser que você está consciente. É tua essência, é teu ser. Se você está sentindo ressonância com o que eu estou falando, escreve aí no chat. Sinto ressonância. A maioria trava aí na execução. E é aí que o método sustenta. O que muda com o método? As pessoas param de se sentir confusas, param de pular de curso em curso, param de depender de motivação, ganham clareza, segurança, direção, porque tem um processo que sustenta. Por isso, quando chega alguém e me fala assim, Maxuri, eu quero mentoria só algumas sessões. Eu falo, não. A não ser que a pessoa me convença que o que ela precisa é algo muito pontual de uma sessão, de duas sessões, três sessões, aí tudo bem. Mas se me ajuda a alavancar minha carreira, vida, ou a fazer uma transição, ou a cumprir minha missão, mínimo 3 meses, 12 sessões, uma por semana, mínimo. Para ter uma transformação, entende? E isso é o que eu ensino para os mentores e mentoras que eu formo.
O método Passion and Talents gera previsibilidade, porque tem método para adquirir clientes, para manter clientes, para multiplicar clientes, para fazer teu marketing. Tem método para aplicar a primeira sessão, a segunda sessão, a terceira sessão, cada uma das 12 sessões, o que vai trabalhar, se precisa menos, se precisa mais. Você consegue ter previsibilidade. Mapa claro de atuação, processo validado, captação de clientes, geração de receita, não é achismo, é método com provas do resultado. Olha, nesses 20 anos, 22 anos, eu impactei a vida de umas 10 mil pessoas. Eu fiz o cálculo. Claro, aqui eu estou considerando também palestras, cursos, tal. Mentoria individual, dei a mais ou menos umas 2 mil pessoas. Processo completo. Então, muitos me deram vídeo depoimentos. Tem gente que é tímida, né? Ah, não, não quero aparecer. Mas muitos me deram vídeo depoimentos. Eu vou mostrar três agora. Ontem eu mostrei três, hoje eu vou mostrar três. Logo mais eu quero o teu, Manilai, Lorena. Mas vou mostrar três aqui para vocês. Ah, eu tenho que compartilhar de novo, só que dessa vez compartilhar com o som. Ah, vocês escreveram? Quero upgrade. Sinto ressonância. Muito bem. Escrever dá um comando para o cérebro de unir corpo e mente e alma. Se você não escreve, fica só no sutil, tá? Vou compartilhar com o som para vocês. Daqui a pouco, depois de mostrar os depoimentos, sabe o que eu vou fazer? Te mostrar o emitol. Te mostrar o emitol. É... Aqui. Eita, Lele. O que acontece aqui? Peraí que aconteceu alguma coisa. Aí. Estão vendo? Esse é o José. Olá, meu nome é José Gottfried, sou sócio-diretor do CETEC Consulting Group, uma empresa de consultoria e treinamento na área de gestão empresarial. Bem, em uma determinada época da minha vida, eu me encontrava num estado que precisava me organizar as ideias, precisava alguma orientação, precisava identificar as minhas fortalezas e as minhas fraquezas para poder seguir rumo dentro da minha carreira. Foi aí que o Maxuri, com o Memitol e a sua formação, me ajudou consistentemente e sistematicamente em identificar e utilizar melhor esses talentos e competências ao meu favor e dentro das minhas características da minha carreira. Uma coisa engraçada é que eu tinha percebido que vários dos meus talentos não se aplicavam muito à minha área de engenharia, mas com o método, com a formação, eu fui entendendo o quanto eu poderia incorporar tais talentos dentro dessa minha expertise. Isso fez com que a minha autoestima melhorasse, o meu processo melhorasse, minha identidade melhorasse e que as pessoas pudessem me enxergar de uma forma um pouco mais profissional e diferente, única. Isso fez com que eu subisse na minha carreira e prosseguisse no meu caminho. Recomendo muito o método e o processo. Então, aí o primeiro depoimento. Agora o segundo. Olá, sou Lúcia Sandri, tenho 72 anos e em 2019, quando começou a primeira pandemia, eu me vi em uma situação muito crítica. 55 anos de prática como professora de yoga, terapia hormonal, psicanalista transpessoal e de repente todo mundo em casa, fechados, né?
Eu precisei buscar ajuda e encontrei e conheci Mauro Maxuri. Ele foi excelente. Ele me fez um coaching de 1 ano, onde ele me ensinou realmente técnicas práticas, me fez conhecer o celular. Tive estímulo para comprar um computador, eu nem mexia com nada disso. E ele me fez correr, viu, gente? Ele me fez correr, ele me fez trabalhar, estudar. E eu aprendi a fazer stories, fazer lives. E hoje desenvolvo meu trabalho com muita alegria, com desenvoltura, com disposição. E de 600 seguidores para 2020 em um sistema orgânico, hein? Bem devagar, homeopático. Mas eu estou muito feliz. Recomendo o trabalho de Mauro Maxuri, que ele me deixou realmente realizada e com condições de vivenciar minha vida profissional e financeira. Muito obrigada, agradeço de coração. Aí está o depoimento da Lúcia e um terceiro da Renatinha. Eu me chamo Renata, eu sou empreendedora na área da educação e do bem-estar. Eu trabalho orientando pessoas na sua vocação e também nos seus talentos. Eu fundei a minha Descompressão e eu tô aqui para dizer que eu conheci o Maxuri em 2012, no momento onde eu estava querendo buscar muito o meu lugar no mundo. Eu estava completamente perdida. Eu trabalhava numa empresa de bebidas, na Coca-Cola, já tinha pedido demissão de uma outra empresa de tecnologia, IBM, e eu posso dizer que ter tido contato com o conhecimento do Maxuri, com a dedicação dele, assim, foi fundamental para dar esse start há 9 anos atrás, e hoje está aqui, vivendo uma vida mais alinhada com quem eu sou. E é fundamental que a gente tenha consciência e clareza dos nossos talentos, assim. E eu fiquei tão apaixonada que a vida me ajudou a estar nesse lugar hoje. E eu também oriento pessoas a estarem alinhadas com a sua vocação, porque o contrário disso é muita dor, é muito sofrimento. E só quem viveu na pele, no caso estou falando da minha experiência, que traz essa força para poder ajudar outros. E é por isso que eu estou aqui. Então, deixo aqui meu recado e tamo junto. Um grande beijo, gratidão, Maxuri. Então, hoje eu selecionei esses três para mostrar para você. Gostou? Gente, eu sinto um amor por cada um que eu vou mostrando. Ontem mostrei outras três. Dá vontade de já ligar para a pessoa e falar: Nossa, eu mostrei teu depoimento, eu revivi aquilo que a gente trabalhou juntos, porque são tantos cases nesses anos assim de gente que mudou a vida, que realizou algo importante no mundo, da sua missão, do legado, e prosperou. Sabe o que que é você ver uma pessoa que em poucos meses duplica, triplica, quintuplica seu faturamento, tem mais clientes e está feliz e realizada porque está tudo alinhado com a sua missão, seu propósito? Nossa, me vem assim, mas não é fácil, gente. É um trabalhão. Por isso que quanto mais a gente se trabalha, mais a gente consegue trabalhar o outro. Anota isso. Você só consegue levar o outro até onde você foi. Você só consegue levar o outro até onde você foi. Então vamos lá. Método Passion and Talents. Estes são os 8 passos do método que eu criei. Passa por esses 8, cada um desses 8 passos tem ferramentas técnicas específicas, concretas. Qual é o primeiro passo? Mapear talentos e dons. Segundo passo, mapear paixões. Já expliquei o que é cada uma dessas coisas. Terceiro passo, mapear as competências. Quarto, as fraquezas, sabotadores. Quinto, os valores. Sexto, juntar tudo isso do 1 ao 5, olhar para o mundo e descobrir o lugar dessa pessoa no mundo. Quem é o público-alvo
o nicho de mercado que mais precisa e vai valorizar alguém com esse perfil. Que pessoa física, que pessoa jurídica, quem no mundo vai olhar alguém com esse perfil, esses talentos, paixões, competências, valores e com seus produtos e serviços, vai falar: Nossa, eu estava precisando de alguém como você. Eu estava buscando alguém como você. Quero. E essa pessoa vai te pagar bem, tá? Os melhores clientes são os que pagam bem. Os que pagam mal e estão sempre se queixando e queriam de graça são os piores. Melhor não aceitar, tá? Porque esse padrão de escassez vem porque tem problemas sérios, precisam de muita terapia. Não estão prontos para desenvolvimento, estão muito feridos. Agora, um pouco ferido, um pouco traumatizado, todo mundo tá. Todo mundo precisa de algo de terapia, aí tudo bem. Dá para a gente se desenvolver enquanto a gente vai se curando e vai se desenvolvendo. Inclusive, esse processo ajuda muito na cura. Uma pessoa que tem o autoconhecimento da sua identidade, talentos, paixões, competências, valores, qual é a sua missão, seu propósito, sua visão de futuro, isso ajuda ela a ter saúde, porque todas as células recebem essa alta vibração. Ela acorda motivada, inspirada, ela vai dormir agradecida, ela vai com prazer trabalhar, vai sentir que o trabalho é um parque de diversões, não um peso enorme que carrega nas costas. E isso traz saúde. Muitas doenças vêm porque a pessoa está em conflito, está desconectada. Então, vem a baixa autoestima, baixa autoconfiança, aí vem doenças psicossomáticas. Atrai acidentes, atrai problemas. Sabe aquela pessoa que vira e mexe está acontecendo algo? Parece que fizeram bruxaria para ela, ou que Deus quer castigar ela. E não é Deus nem bruxaria. É ela que se sabota, porque vibra baixo, denso. Ela se faz a bruxaria, entende? Então, os 8 passos para brilhar, e quando tem luz, ilumina a escuridão. Traz saúde, traz prosperidade, porque você gera um magnetismo. Se você está desde a escassez, ai, eu quero cliente, você quer, eu preciso ganhar dinheiro. As pessoas se afastam. Elas sentem que você está desesperado, elas sentem que você quer usá-las. Mas se você está tranquilo, relaxado, oferecendo a oportunidade dessas joias, dessas riquezas que você tem a oferecer, isso atrai. As pessoas querem, te pedem e atrai, elas te pagam com prazer. Claro, às vezes a pessoa não conhece o trabalho, fala, mas será que vale a pena o investimento? Eu faço uma seleção da pessoa. Se eu vejo que realmente tem um perfil, eu falo, venha, venha, você não tem nada a perder, eu assumo o risco. Eu te devolvo o dinheiro se você não tiver uma transformação. Quando eu vejo que ela tem um perfil, tá? Quando eu vejo alguém preguiçoso, covarde, cheio de autossabotador, não. Quando eu vejo alguém potencial, eu falo, vem, 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 faça um investimento, eu garanto. E é muito comum. Depois a pessoa fala, olha, agora eu entendo, é barato o que eu paguei. Esse investimento saiu barato, porque o que eu recebi de retorno não tem nem preço, tá? Mas isso vem de um método validado com a experiência, gente. Não comecei assim. Isso veio com os anos. Só que você não precisa passar 30 anos e viajar aos países que eu viajei, fazer um monte de informações que eu fiz. Não, eu te economizo o caminho. Você, em 2 meses a um ano, pode dar um grande salto, porque eu vou te dar mastigadinho já o método e vou te acompanhar e supervisionar. Passo 7, escrever o plano e passo 8, realizar. Lembra das 3 etapas? Agora você vai juntando 3 etapas e 8 passos. Vai juntando. Você já sabe, etapa 1, diagnóstico,
de talentos, paixões, competências, debilidades, valores, missão, propósito, visão e valores. Tá ali, valores duas vezes. Etapa 2. E você sabe que o diagnóstico é o quê? O teste Emitol e a sessão devolutiva. O teste Emitol, eu uso também inteligência artificial, né? Quando tem o relatório do teste, eu amplio e aprofundo isso com inteligência artificial. E tem a devolutiva, que aí eu aprofundo mais. A devolutiva, gente. Sempre o pessoal fala, mas não... e se eu fizer só o teste? Pode fazer, mas não te recomendo. Faça com a devolutiva ou não faça. Porque a devolutiva é um mergulho, é uma metodologia que a gente chega muito mais fácil na missão, visão, propósito e valores da pessoa. E da direção estratégica para o planejamento. Então, quando chega na etapa do planejamento, a gente já sabe a direção, já sabe se o perfil dessa pessoa é de empresária com equipe, é de empreendedora, é de especialista, é de autônoma, é de liberal, é de CLT, é para funcionário público, é para investimentos. Qual é o perfil dessa pessoa? Não é só em que carreira, especialidade, nicho de mercado, cargo, função, é também esse estilo. E qual é o melhor estilo de vida da pessoa, de acordo com os valores dela? O que vai contemplar tudo isso? Então, planejar. Aí nós temos o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Cada 3 meses a gente faz um PDI. Cada 3 meses a gente define qual é o objetivo trimestral mais prioritário, mais importante, que vai alavancar a missão, propósito, visão e valores dela. Entendeu? Eu tenho tudo isso por escrito aí em mapas mentais do meu. Eu tenho já em todas as áreas da vida minhas prioridades do ano 2026 alinhadas com as minhas prioridades de vida e tenho o meu planejamento do trimestre até março. Então eu sei, no dia a dia eu sei o que é meu foco prioritário. Está planejado. O que eu vou desenvolver, que fortalezas que eu vou alavancar, qual debilidade é a mais importante de eu neutralizar, como eu vou fazer isso. Por exemplo, eu vou contratar alguém, eu vou fazer uma terceirização em algo que é minha debilidade? Ou eu vou aprender isso e desenvolver? São decisões que tem que tomar. Então a gente faz o PDI e o Canvas, tá? Aqui eu não vou ter tempo de te mostrar um modelo de PDI. Teve uma das aulas até passadas que eu mostrei né, do Zoom semanal, mostrei o modelo. Isso tudo é na formação que eu ensino, né? Amanhã, a aula 3 vai ser a apresentação da formação, do programa da formação. Amanhã. Na formação que aí eu ensino como usar essa ferramenta para você e para aplicar nos outros. Até nos filhos. Canvas. Canvas é o business model. Existem dois tipos de Canvas. Isso daí vem das startups. Quando começou nos anos 2000, as startups, elas precisavam de investidores anjos. E elas precisavam testar rápido e validar as hipóteses de inovação. Não podia ficar meses criando um plano de negócios, um calhamaço, que depois não dava certo. Porque como eram da inovação, a probabilidade de dar errada era muito grande. Então começaram a fazer microplanos de negócio e apresentar para conseguir investidores. E daí surgiu o Canvas Business Model, que eu utilizo e ensino. E aí, isso para pessoa jurídica, organizações. E depois criaram o Canvas U, que é o modelo para carreira de pessoa física, que eu também uso. Por isso que está aí, Canvas de carreira ou de negócio. Não é o Canva, canva.com de design. Isso é outra coisa, tá? Então aqui tem dois planejamentos. O trimestral, que cada 3 meses faz um novo e tem que ir ajustando cada mês. E o da tua carreira, do teu negócio, que você vai fazer, vai testar, vai receber feedbacks, né? Beta. Vai melhorar, vai até validar e depois vai estruturar e vai escalar. Isso daqui é modelagem de negócio e de carreira. Etapa 3, que é pôr em prática.
A etapa um do diagnóstico, emitol e devolutiva. Etapa 2 de planejamento, em uma, duas sessões, está feito. Etapa 3 de execução, aí leva tempo, que é realizar esse plano dos 3 meses. E aí é preciso motivação, feedback, engajamento, redesenho de crenças, desenvolvimento de soft skills, que são as habilidades comportamentais, por exemplo, gestão emocional. Eu tenho uma mentorada que ela é ginecologista e que ela está com grandes desafios na carreira dela. Por quê? Porque falta inteligência socioemocional. Ela é isolada, trabalha sozinha e aí tá com problemas. Por quê? Porque ela precisa de uma rede colaborativa de profissionais da saúde da mulher. Então, agora a gente fez todo um planejamento para ela ir atrás de parcerias, formar comunidade, um ecossistema, desenvolver inteligência socioemocional. Então, na execução, depende de cada caso quais soft skills que tem que desenvolver. É criatividade? É organização de agenda? É aprender a definir prioridades? Não sabe definir, sempre tem muita prioridade? É, organização financeira? Etc. É iniciativa? É capacidade de escutar? É capacidade de. É a soft skills de liderar? Não sei, depende da pessoa. Aqui, o processo da mentoria vai depender do que foi diagnosticado e planejado. Quais fortalezas que precisa alavancar, quais debilidades precisa neutralizar, qual o objetivo a alcançar. Então, aí a gente vai desenvolvendo a autoliderança da pessoa, a capacidade da pessoa tomar consciência dos seus próprios padrões de pensamento, de emoção, de palavras e de comportamentos, e ela começar a modificar isso para ter cada vez melhores atitudes e melhores resultados, melhores relacionamentos e melhores resultados. Isso que vai levar ela a realizar o objetivo, mas também crescer por dentro. Porque o objetivo alcançou, ficou no passado. Mas o que você se desenvolveu internamente vai com você para o resto da vida. E tudo isso com uma visão de futuro, legado que quer deixar de vida. Bom, e celebração? Celebração de cada conquista, celebração de cada aprendizagem dos erros, tudo a gente celebra. Porque a gente tem que criar uma pessoa energizada para energizar os outros e para atrair o que ela quer. Aí está meu livro, A Era dos Talentos, e o teste. Agora eu vou falar do teste. Aí, olha lá, a Lorena com o meu livro, A Era dos Talentos. Tem versão digital e versão impressa. Agora eu vou te falar sobre o teste, o Emitol. Tem vários testes, né? Onde é que está o dos vários testes? Tá aqui, ó. Tá fora de lugar. Depois eu volto, ó. Existe lá no meu software o Emitol Pro, que é o principal que eu vou apresentar. O Team, que é para adolescentes. O de perfil de liderança, que são 22 competências e talentos de liderança que são escaneados para ver os pontos fortes e fracos da pessoa, como talento e como competência. O de vendas, de inteligência emocional, de comunicação, tem o de trabalho em equipe, que eu esqueci de por aí, de valores e tem customizado de acordo com a empresa. O Pro tem 4 etapas, 4 camadas. O teste Pro, você tem 4 diagnósticos em um só. É um teste com 4 diagnósticos. TE, que são os talentos elementares, TRPP, que são os talentos de realização pessoal e profissional, TT são os talentos temáticos e CRPP são as competências de realização pessoal e profissional. Vou te apresentar isso agora. Primeiro, para que serve? Autoconhecimento das fortalezas e debilidades, definir missão, propósito, visão e valores, identidade, marca pessoal, posicionamento, apoiar em tomada de decisões, orientação ou reorientação profissional, planejar estudos, planejar experiências, estágios, planejar gestão de carreira, melhorar relacionamento, porque você sabendo dos teus pontos fortes e fracos e do outro, você melhora relacionamento, tá? Melhorar a comunicação, desenvolver as soft skills e top skills,
seleção de pessoas. Tem empresas que usam. Hoje mesmo a CETEC Consulting Group, Maxuri, me envia aí X número de códigos do Emitol Pro para a gente aplicar numa empresa. Eles aplicam nos executivos, no processo seletivo, porque é muito mais assertivo selecionar de acordo ao perfil, tá? Desenvolvimento de líderes, engajamento com a equipe e organização. Imagina um líder que sabe o diagnóstico de toda a sua equipe. Vai poder aproveitar tudo isso num planejamento não só individual, mas de equipe, de organização. Olha que maravilha, tá? Isso que eu apliquei na Petrobras e ganhar o prêmio de melhor saque do Brasil. Apliquei no Senai e foi considerada a faculdade de tecnologia mais inovadora do Brasil. Apliquei na Coca-Cola no programa de trainees e foi considerado melhor turma geração de trainees da Coca-Cola, etc. Muitos cases. Treinamento e desenvolvimento de pessoas, escolha de sucessores nas empresas. Quem que é que tem perfil para ser sucessor? Também para promoções. Quem que tem perfil para se preparar para uma promoção, outro cargo, preparar para aposentadoria? Traz muitos benefícios: autoestima e autoconfiança, autenticidade e originalidade, poder se tornar a tua melhor versão, conectar tua essência e alma no que você faz, ser no fazer. Maximizar fortaleza e neutralizar debilidade, ter mais energia, motivação, alegria, prazer. Se você se formar analista do Emitol ou mentor de carreira, tudo isso que eu estou te apresentando, você vai aprender a apresentar para os outros. Você vai estar assim, apresentando isso para outras pessoas, ou para outras organizações, ou para escolas, para universidades, onde você quiser. Você vai ter mais energia, motivação, alegria, prazer no dia a dia, leveza, satisfação, ver sentido no trabalho, maior impacto nos resultados, maior retorno financeiro e reconhecimento, clareza de direção e de estratégia vencedora, realização e sucesso pessoal e profissional, ser exemplo para inspirar o mundo, para inspirar teus filhos, teu marido, tua esposa, teus irmãos, teus pais. Tomada de decisões assertivas e congruentes, melhorar relacionamentos, sucesso em transições e uma aposentadoria feliz e produtiva. Bom ou bom? O que é na prática esse teste? É um teste que dura, o PRO, estou falando, dura 30 minutos a 40 minutos. Pode responder pelo celular, pelo computador, pelo tablet. De preferência no computador, que a tela é maior. Durante 30 a 40 minutos, você vai ter questões de múltipla escolha. Vai aparecer lá, por exemplo, um comportamento que descreve criatividade. E aí você tem lá um temporizador, não pode ficar racionalizando muito, e você vai escolher entre me identifico totalmente, adoro, tenho muita facilidade para isso. Me identifico parcialmente, gosto um pouco, tenho certa facilidade. É neutro. Me desidentifico parcialmente, eu não gosto muito, tenho certa dificuldade. Me desidentifico totalmente. Detesto, tenho muita dificuldade. Essas são as 5 opções para medir se é debilidade ou é talento. E aí, várias questões, várias questões, várias questões. Na etapa que é talento. Na etapa de competência, as respostas vão ser: tenho muito conhecimento, experiência. Lá vai ter mais indicadores, eu estou só falando no geral. Então, muito, razoável, médio, pouco, nenhum. Também são 5 opções. Nenhuma competência desenvolvida a muita competência desenvolvida. Por isso que ele é o único teste que compara talento e competência. Ele vai dizer, por exemplo, em criatividade, quanto de talento ou debilidade, quanto de competência. Ciência e tecnologia, mesma coisa. Negociação, comunicação, relacionamento interpessoal, liderança, etc. São muitos comportamentos que ele vai vendo quanto de talento, quanto de competência você tem. Porque onde você tiver talento e também competência, eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco. Aí eu falo mais disso. É tua área de excelência. Então, esse teste, ele escaneia mais de 600 tipos de habilidades e atitudes para ver os seus talentos e competências e debilidades.
mais de 600. E ele rastreia mais de 2.500 carreiras, especialidades e funções para encontrar aquilo que mais tem a ver com teus talentos e paixões, tá? Os caminhos profissionais que tem mais a ver. Eu estudei mais de 20 metodologias, só para te dar exemplos. O DISC, o MBTI, os 4 elementos, os 4 temperamentos, o Enneagrama, as inteligências múltiplas, o Strengths Finder do Gallup, virtudes da psicologia positiva, a numerologia, o dicionário de competências, os 7 chakras e assim por diante. Muitas metodologias. O Ikigai, o do Simon Sinek, Golden Circle, Círculo Dourado e assim por diante. Quando chega ao final do teste, em 30, 40 minutos, o sistema gera automaticamente um relatório em PDF. Você não tem que ficar fazendo manualmente para ver qual é o resultado. O sistema dá um relatório com gráficos, com textos, automático, tá? E aí, depois de ler o relatório, que a pessoa vem para a sessão devolutiva, de 1 hora a 1 hora e meia, comigo ou com alguém que eu formei. E na sessão devolutiva, que a gente vai pegar esse relatório e ver tudo que a pessoa se identificou, como é que é na vida dela. Exemplos práticos. Como é que se manifesta na vida dessa pessoa o que apareceu no relatório? E os valores dela, e as paixões dela, e os sonhos dela, entende? Na devolutiva a gente vê tudo isso e depois a inteligência artificial nos ajuda e é uma maravilha como se esclarece o caminho. Para te mostrar, ó, esse é um gráfico que aparece no relatório, tá vendo aí o gráfico? Menos 100 a mais 100. Esse é o primeiro das etapas do teste, que é dos 4 elementos. Aqui está o DISC, o MBTI, os 4 elementos e os 4 temperamentos. Eu chamo de prático, sensível, transformador e intelectual. Em cada um, vai mostrar de menos 100 a mais 100 quanto que é o caso da pessoa. Ela é mais terra, mais prática, pés no chão, concreta. Ela é mais sensível, emocional, relacional. Ela é mais transformadora, fogo, empreendedora, livre, autônoma. Ela é mais intelectual, analítica, racional. Aqui eu estou explicando muito rapidamente. É muito mais detalhado do que isso. Aí os 16, lembra aqueles 16 que estavam aqui, TRPPs, onde estão as inteligências múltiplas, o Enneagrama, os 7 chakras, estão os 34 talentos do Gallup, os 200 competências do dicionário de competência, tem muita coisa que está aqui nesses 16. E aqui o sistema vai rastrear as brincadeiras de infância, as matérias e temas de estudo e interesse, os elogios que mais recebeu, as pessoas que mais admira, as atividades que mais dão prazer e facilidade e onde se visualiza mais feliz e realizado no futuro. Tudo isso sai em um relatório. Olha aí, esse, por exemplo, ó, essa pessoa tem o talento da organização, da liderança, da ética, o filosófico estratégico, relacionamento interpessoal, negociante. Tem também os que saem como debilidade, tá? E aí, aqui é onde no relatório o sistema vai mostrar quais são as profissões, carreiras, especialidades, áreas, cargos, funções que mais têm a ver com os talentos dessa pessoa. E isso é uma diferenciação. Imagina no caso desse exemplo, dessa pessoa. Filosófico estratégico, entendimento da mente, relacional, ajudar as pessoas a atingir objetivos, líder de negócios, empreendedorismo, líder em saúde física e psicológica. E aí, na devolutiva, que a gente vai aprofundar isso daqui para entender o que levou a pessoa a escolher isso e qual é a linha mestra que junta tudo isso. E aí vem a missão, o propósito, a visão de futuro e os valores. Tá dando para acompanhar aí? E essa é a quarta etapa que vai mostrar talento e competência. Talento quanto de competência. Onde a pessoa tem os dois, é excelência. Aonde ela tem talento e falta competência, ainda falta se capacitar e treinar. Falta experiência, expertise. Aonde ela tem muita competência e pouco talento, ela tem expertise, tem experiência, mas não tem prazer, não tem facilidade natural.
ela não vai ter motivação para aquilo, tá bom? E tem áreas que não tem nenhum dos dois. Ó, o próximo já é o último slide. Antes eu quero só mostrar aqui. Esse é um relatório. Tá vendo aí o relatório? Dá para ver? Faz um joinha para mim. Ok. Aqui estão os gráficos que eu mostrei para você. Mas eu quero mostrar que vem textos. Vem textos, ó. Talentos específicos, palavras-chave, o enfoque, comportamento, trabalho, profissões, cargos e funções, condições para um trabalho produtivo. Isso de cada um do que eu te mostrei. Pontos vulneráveis, pontos de apoio, características gerais, exemplos de pessoas que se destacaram. Imagina, de cada um você vai ter isso, e a pessoa vai ler e vai se ver no espelho, e vai sublinhar onde ela mais se vê feliz e realizada, e o que ela mais se identifica. Olha aqui, por exemplo, ó, fontes de motivação, talentos específicos, comportamento. Aqui, ó, declaração de identidade, declaração de missão. Então, quando a pessoa vai lendo e vai sublinhando ou vai marcando antes da devolutiva, ela vem para a devolutiva com todo esse diagnóstico. E aí a gente se aprofunda e tem a direção para planejar e depois acompanhar na execução. É uma maravilha, gente. Isso é uma maravilha. Eu já vou abrir para perguntas, tá? Guarda isso. Mentoria de carreira não é conversa. Começa no diagnóstico, continua no planejamento e acompanhamento da execução. Quando existe método, o profissional se sustenta, o cliente confia. E amanhã, na aula 3, a última aula, eu vou te mostrar como isso vira atuação profissional e real. Quais os dois caminhos possíveis. Amanhã que eu apresento a formação e vou te mostrar dois caminhos possíveis. Isso é a aula 3. Então, escreve aí, tô dentro da aula 3. Se você vai estar na aula 3, escreve aí, tô dentro da aula 3. É a cereja do bolo. É ontem e hoje é o aquecimento, a preparação para você entender o programa da formação e os dois caminhos que você tem. Beleza? E tô dentro da aula 3. Maravilha. Eu quero agora, gente, abrir para perguntas.